Olá, meus amigos, seguimos então com a nossa conversa aí de Bíblia. Estamos aí falando sobre o livro do Gênesis, conversando sobre o dilúvio. Após Noé fazer a arca, então, seguindo a ordem do Senhor, colocando os casais de animais, né, dentro da arca, nós agora vamos para o capítulo 7, versículo 11 do Gênesis, que vai dizer: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês do 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras do céu. Bom, o que seriam essas fontes do grande abismo? Nós entendemos abismo como alguma coisa que cai, né? Dá impressão, ou a gente entende por ser um buraco, um poço, uma espécie de túnel. O que pode nos ajudar a compreender o que seriam abrir-se esses abismos é a própria palavra de Deus, né? Como a gente tem comentado, ninguém melhor para interpretar a palavra de Deus do que a própria palavra, né? Deus se explica. Então nós vamos ler lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 7. No capítulo 1, versículo 7, que vai dizer assim: Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. Muito bem. Entenda-se então aqui as águas que estão abaixo, né, como todos os mananciais, os rios, mares, fontes, né, tudo aquilo que temos como as águas abaixo do firmamento. Acima do firmamento, né, nós entendemos, e hoje a própria ciência nos explica, com toda a água que nós temos em estado gasoso, né? Temos em estado gasoso, né? E depois temos líquido e quando se petrifica também. Então, essas águas, né, essa separação das águas abaixo do firmamento com as de cima do firmamento seria isso, né? Todas as águas que estão acima da atmosfera que estão em estado gasoso. Então, a leitura que se faz do Gênesis nesse sentido, né, de que romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras do céu. Seria como um fenômeno que talvez tivesse causado isso, né? Essa água em estado gasoso que tivesse entrado na atmosfera, então tivesse se transformado toda em água, o que teria causado toda essa inundação. Outra questão também que fala aqui é sobre a idade de Noé. Né? Noé já estava aí com 600 anos de idade. Será que pode isso, né? Alguém chegar a uma idade tão longa? Não, né? A gente entende principalmente que a perspectiva de vida, né, naquela época era bem menor. Então, o que a gente pode entender dessa longa idade que se atribui a muitos personagens da Bíblia? A Bíblia vai nos mostrar que quanto mais o ser humano vai avançando no pecado, mais a sua vida diminui. Antes de Noé, nós tivemos aí Adão, tivemos Sete, tivemos Quenã, tivemos Matusalém, o próprio Noé, que são personagens que viveram aí mais de 900 anos, segundo a Bíblia. Depois do pecado de Adão e também das gerações seguintes, esse número de anos vivido vai diminuindo, né? Como se o pecado fosse diminuindo a vida do homem. Essa é a impressão, ou essa é a realidade que a Bíblia quer nos mostrar. Né? Depois do pecado de Adão, as gerações seguintes já vão ter cerca de 500, 600 anos de idade. E depois, então, do dilúvio, isso diminui mais ainda, né? Passa para cerca de 300 anos. Né? A gente pega ali, por exemplo, o Enoque, que vai viver 365 anos. E chegando até o tempo de Jesus, onde Jesus morre com 33 anos de idade. Né? Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então, seria mais ou menos isso, né? Que a partir do pecado, a vida do ser humano vai diminuindo, né? O ser humano vai morrendo. Ou seja, Deus havia nos criado para a eternidade, mas com o pecado essa eternidade vai se tornando cada vez mais distante. Né? Quanto mais pecado, menos vida. Uma outra resposta também que se dá para essa questão dessa longevidade, né, também da Bíblia querer nos mostrar que esses eram personagens muito importantes na história do povo de Deus. E quanto mais importante eram esses personagens,
maior a quantidade de dias de vida era atribuído a eles. Então, segundo os estudiosos, né, são essas duas fontes como resposta que se tem para que se atribua tantos anos de vida a esses personagens, né, chegando até 900 anos de idade. Bom, no capítulo 7, versículo 12, vai dizer que a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E aí nós estamos diante, né, de uma outra realidade, que é essa questão dos números, né, que são bem presentes, né, na linguagem, na forma escrita do povo judeu, e esses números simbolizam alguma coisa, né? Aqui, no caso, o número 40, ele inclusive não aparece só aqui, mas em várias passagens da Bíblia, né? A gente vê, por exemplo, Moisés, né, que passou 40 dias no Monte Horebe. A gente lembra, né, dos 40 anos de caminhada do povo de Deus no deserto para a Terra Prometida. A gente lembra também dos 40 dias do profeta Elias, né, fugindo de Jezabel. Jesus, né, o próprio Jesus que jejuou 40 dias, né, 40 noites no deserto. Enfim, o número 40 na Bíblia, ele significa assim, uma quantidade considerável de tempo suficiente para que aquilo acontecesse, né? Então, não quer dizer que tenha chovido diretamente 40 dias ou 40 noites. Pode ter sido mais, também pode ter sido menos, né? Mas 40 significa aí que choveu dias consideráveis a ponto, né, de inundar toda a terra. Depois, então, nós temos aí as águas caíram, cobriram toda a terra, né, ficando acima de todos os montes. Lá no capítulo 7, versículo 21, vai dizer que todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas. Aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo que se arrasta na terra e todos os homens. Quantos? Nós não sabemos, né? A quantidade de pessoas, né? Se foi a humanidade de fato na terra inteira ou se foi, né, naquele espaço em que o povo da época entendia que aquilo ali fosse o mundo todo, né? Que tudo que tivesse no mundo estivesse ali. Não se tinha todo esse conhecimento, né, que a gente tem hoje científico, enfim, né, geográfico de toda a situação de todo o planeta e dos povos e tudo mais. Então, entende-se, né, pela linguagem do autor, ele quis dizer que tudo aquilo que estava em pecado, né, foi submerso e ficou debaixo das águas. Pelos relatos, o que a gente sabe é que Noé, por exemplo, tinha parentes, tinha irmãos, né? Tinha os parentes, né? As esposas dos filhos de Noé também tinham parentes, mas apenas eles se salvaram. E a gente entende então aí que por causa de um justo, né, que foi Noé, por causa de um justo, se salvaram todos esses outros, né? Todos os outros que entraram na arca. E aí a gente entende, né, como é importante, né, a justiça vivida dentro de uma família, né? Basta às vezes um justo para que toda uma família seja salva. E também aqui nós temos, né, o que a gente chama de uma alusão ou de uma prefiguração daquilo que seria o justo, que vai ser, né, o próprio Jesus Cristo, né? É a prefiguração do justo de Deus que salvará a todos, né? Jesus Cristo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Bom, as águas cobriram a terra por 150 dias. Né? No capítulo 8 do Gênesis, nós vamos ter então o fim do dilúvio. Né? Lá a partir do Gênesis 8, versículo 1, diz que, ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Aqui eu lembro mais uma vez para a importância de não se fazer uma leitura ao pé da letra. Alguém que não entenda isso, né, pode pensar que Deus estaria dormindo, teria se esquecido de Noé dentro da arca com os bichinhos, né? Ah, meu Deus, esqueci Noé lá dentro, né? Então fala que Deus lembrou-se. O que nos dá a entender nesse caso é que Deus não se esquece de nada, né? Deus é onisciente, sabe de tudo. E assim como Noé foi lembrado por Deus antes do dilúvio, né? Assim como tudo que foi colocado na arca, agora novamente Deus se lembra, né? Deus tem amor, né, por Noé, então Deus lembra-se de Noé e se preocupa com todos os que estão na arca e também com toda a sua criação que está lá dentro. E assim as águas foram baixando logo que parou de chover.
E depois Noé vai soltar um corvo, depois solta uma pomba, até que a arca possa parar num monte, né, que se chama, na Bíblia descreve por Monte Ararat, que é um monte de fato que existe, né, lá no país da Armênia. Aqui nós temos também uma outra alusão, né, uma outra prefiguração, dessa vez é do próprio Espírito Santo, né, que sai da arca em forma de pomba. E assim como no batismo de Jesus, né, que assim que Jesus sai das águas, ao ser batizado, o Espírito em forma de pomba pousa sobre ele, aqui também nós temos a figura da pomba e também de um vento, né, que Deus faz soprar sobre as águas que vão baixando. Então já seria aqui também uma ação, né, do próprio Espírito Santo no dilúvio com as águas baixando. E a pomba sobrevoando e voltando também com um ramo de oliveira, voltando aí trazendo vida nova. Qual foi o ramo, né, que o povo de Deus saudava Jesus quando entrava em Jerusalém? Realmente com ramos de oliveira. Né? Então nada é por acaso, né? Tudo vai se fechando. Né? O Novo Testamento que ilumina o Antigo, e o Antigo mostra essa prefiguração daquilo que um dia já iria acontecer de uma forma diferente e de uma forma renovada. Depois nós temos então no capítulo 8, versículo 4, que fala que no segundo mês do 27º dia do mês a terra estava seca. Deus em seguida pede para que todos saiam da arca e voltem, né, a se multiplicar sobre a terra. Em Gênesis 8, 20, e Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. Então, aí nós temos um sacrifício, uma oferenda que Noé faz, né, em forma de agradecimento. Alguém pode dizer, nossa, mas se Noé sacrificou os bichinhos, então teve algum casal que não se multiplicou. Se nós voltarmos, tem uma outra passagem ali atrás que fala que teve alguns animais que Deus pediu para que colocasse 7 casais, né, de animais puros, enfim. É bom lembrar também, é claro, que esse não é o primeiro sacrifício, né, ou não é o sacrifício mais antigo da humanidade. Na narração da Bíblia, nós vemos que o sacrifício mais antigo que nós temos aí narrado é o de Abel e Caim, ou seja, muito antes de Noé. Lá no Salmo 115, nós também vemos como o povo de Deus, né, expressava essa questão do sacrifício, né, da oferta que se fazia a Deus. Salmo 115 diz, o que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Portanto, essa mentalidade de sacrifício ela é muito antiga na história da humanidade. Só que, é claro, aqui nós vemos a primeira vez que é erguido, né, um altar para que seja feito esse sacrifício. Depois, mais adiante, nós vamos ver, né, em várias outras passagens que nós temos também lá por Abraão e por outros personagens que também vão erguer um altar para oferecer um sacrifício de agradecimento a Deus. Mas essa questão do sacrifício ela é muito antiga, inclusive fora, né, do judaísmo e do cristianismo. Por exemplo, né, nos ritos da mitologia grega, das mitologias egípcias, né, e também em outras mitologias, os sacrifícios que eram feitos, né, sacrifícios de exploração, sacrifício de louvor, sacrifícios de gratidão, sacrifício que se fazia para aplacar a ira dos deuses. Ou seja, quando algo dava errado na vida daquele povo, o que o povo entendia? Os deuses estão furiosos, né? Precisamos fazer um sacrifício. Então essa mentalidade levava ao extremo, né? Por exemplo, sacrificar o próprio filho. Muitos reis, né, faziam isso, a própria filha. Muitos desses povos ofereciam, né, uma virgem como sacrifício. Porque era o sangue de uma mulher pura. Então essa era a mentalidade já do povo, fora, né, do judaísmo, fora do cristianismo, esses sacrifícios também existiam. Só que, é claro, aqui Noé ele vai sacrificar ao único Deus, né? E essa é a primeira atitude de Noé ao sair da arca, ou seja, oferecer um sacrifício como agradecimento pelo milagre das vidas que se salvaram. Por isso a importância também, né, de que os nossos sacrifícios também sejam sempre agradáveis a Deus, né, feitos com reta intenção de coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.